Controle do programa de brigada de incêndio. Dentro desse controle, nós temos algumas reuniões. Nós chamamos de reuniões ordinárias, que devem ser realizadas mensalmente com os líderes da brigada, onde serão discutidos os seguintes assuntos: funções de cada membro da brigada dentro do plano, condições de uso de equipamentos de combate a incêndio, apresentação de problemas relacionados à prevenção de incêndio encontrados nas inspeções para que sejam feitas propostas corretivas, atualização de técnicas e táticas de combate a incêndio, alteração ou mudanças do efetivo da brigada e outros assuntos de interesse. Então, vejamos. Função de cada membro da brigada dentro do plano. O que cada um vai realizar? Se a pessoa vai ser responsável pelo princípio de incêndio, se ela vai ser responsável pelo abandono da área, qual vai ser a função dela? Quando falamos de condição do uso de equipamentos, se eles estão vencidos, se eles estão em condições operacionais. Alguns apresentação de problemas relacionados com a prevenção. Nessas reuniões, apesar dela na instrução falar com os líderes da brigada, é interessante que nós consigamos ali atingir o maior número de brigadistas dentro dessas reuniões, porque eles já estão na função deles observar alguns pontos que é interessante que eles na reunião possam ali explanar sobre esses assuntos, tá? Quando tem alteração ou mudanças dentro do efetivo, também é muito importante porque às vezes tem saída de pessoas, você tem afastamento médico, atualização das técnicas e táticas. Aí já temos, né, podemos dentro dessa reunião fazer algumas instruções, treinamentos práticos para que manter a nossa equipe ali bem treinada e bem operacional. Reuniões extraordinárias. Após a ocorrência de um sinistro ou quando identificada uma situação de risco iminente, fazer uma reunião extraordinária para discussão e providências a serem tomadas. As decisões tomadas deverão ser enviadas às áreas competentes para as providências pertinentes. Ou seja, aconteceu qualquer situação de irregularidade, deve-se ser convocada uma reunião extraordinária com o coordenador da brigada para debater e enviar para as áreas que possam ali tomar providências e interferir nessas medidas. Os exercícios simulados. Deve ser realizado no mínimo a cada 12 meses um exercício prático simulando ou parcialmente uma ocasião, um sinistro ou um abandono geral da fábrica, né? Envolvendo toda a população fixa, toda a população flutuante, com a participação de todos. Imediatamente após o simulado, devemos realizar uma reunião extraordinária para avaliação e correção de algumas falhas que podem ter ocorrido, né? E aí deve ser elaborada uma ata, um relatório ali que vai abranger o horário que o evento iniciou, o tempo gasto no abandono total, o tempo gasto no retorno, o tempo gasto em atendimento de primeiros socorros, como foi a atuação da brigada, como foi o comportamento da sua população, se teve ajuda externa, quando possível o PAN, que é o Plano de Auxílio Mútuo, que nós já falamos, RENEM, entre outros, falha de equipamentos, né, falhas operacionais e demais problemas levantados na reunião. Alguns procedimentos complementares. Quando falamos em procedimentos complementares, um dos pontos é a identificação da brigada. O brigadista ele deve ser facilmente identificado. Devem ser distribuídos em locais visíveis de grande circulação quadros de aviso ou similar sinalizando a existência da brigada de incêndio e indicando seus integrantes com suas respectivas localizações. Os brigadistas devem utilizar constantemente em lugar visível uma identificação que o reconheçam como membro da brigada. Então, dentro desses dois pontos, vale salientar que nos lugares de movimentação, de grande movimentação, devemos ter quadros informando
O organograma dos brigadistas. Em corredores, né, onde seja fácil a visibilidade ali dos brigadistas. Quando falamos da identificação, pode ser um botão, pode ser um bracelete, pode ser um bordado, pode ser no cordão, né, na mesa dentro do escritório, algo que identifique esse brigadista. Um colete em atuação de emergência, um capacete. Em caso de situação real ou simulada de emergência, o brigadista deve usar a braçadeira, aqui ó, colete ou capacete para facilitar sua identificação na atuação. Quando na unidade possuir bombeiro civil, será vedado ao brigadista e bombeiro o uso de uniformes iguais ou semelhantes aos utilizados pelo Corpo de Bombeiro, conforme ali o artigo 46. Então, ele deve ter a sua característica própria, né, diferente da do bombeiro urbano, né, bombeiro militar. A comunicação interna e a externa. Nas edificações em que houver mais de um pavimento, setor ou bloco de edificação, deve ser estabelecido um sistema prévio de comunicação entre os brigadistas, a fim de facilitar as operações durante a ocorrência de uma situação real ou simulado de emergência. Essa comunicação pode ser feita por meio de telefones, quadros, interfones, sistemas de alarme, rádio, alto-falantes, sistema de som interno, megafones, entre outros. O que nós vemos e o que dá muito certo é a utilização de rádios do tipo HT. Facilita muito a conversa. Só temos que ter alguns pontos ali de observação, que é quando começa a dar muita interferência, muita fonia, então precisa ter um treinamento perfeito ali para comunicação entre os brigadistas. Telefones é muito bom, né, e sistema de alarmes ali para comunicar ali a emergência. Quadro sinópticos é importante para marcar o local, então ele fica ali piscando e indicando ali o local. Caso seja necessária a comunicação com meios externos, como bombeiros e o plano de ação, o telefonista ou operador de rádio será o responsável. Geralmente fica ali uma pessoa responsável por realizar esse acionamento. Esse responsável não é o que vai decidir se vamos acionar ou não. Lembrando que o coordenador, ele que vai solicitar que seja feito esse acionamento. E aí uma pessoa irá responder por isso. Para tanto, faz necessário que essa pessoa seja devidamente treinada e que esteja instalada em local seguro e estratégico para o abandono. A ordem de abandono. O responsável máximo da brigada de incêndio é o coordenador geral da brigada, seguido pelo chefe da brigada ou o líder, caso tenha apenas o líder, novamente o coordenador. Determina o início do abandono, o coordenador geral então ele determina o início do abandono, devendo priorizar sempre os locais mais sinistrados, os pavimentos superiores a este, os setores próximos e os locais de maior risco, respeitando a gestão de risco elaborada pela empresa, conforme é previsto em outra instrução técnica, a 16. Ponto de encontro. Devem ser previstos um ou mais pontos de encontro dos brigadistas para as suas distribuições de tarefas. Outro detalhe é o ponto de encontro para o abandono. Então vejamos que nós temos dois tipos de pontos de encontro. Um ponto de encontro para os brigadistas e o outro ponto de encontro para a população fixa e flutuante. Lembrando que o ponto de encontro da população fixa e flutuante num local sempre seguro. Nesse local, as pessoas irão se concentrar. Caso
seja normalizada a situação, irão retornar ao trabalho. Caso necessitem, irão para fora ali da empresa. O grupo de apoio. O grupo de apoio é formado por outros profissionais, como a segurança patrimonial, eletricistas, encanadores, telefonistas, técnicos especializados em natureza de ocupação. Então vejamos, os segurança patrimonial não irão permitir a entrada ali de veículos dentro da empresa quando em situação de emergência, exceto bombeiros, empresas que participam ali do processo de apoio através do PAN, ambulâncias, né? Os eletricistas que irão ser responsáveis pelo corte de energia, os encanadores que irão realizar ali alguma manobra no sistema de incêndio caso necessite, parte de telefonistas que podem também, na ausência desses, ser outros profissionais treinados para chamar apoio externo e assim por diante.